Olá, Érica Almeida aqui com vocês para ministrar aula de redação ou produção textual, como você queira chamar. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa para você. Ninguém ensina redação para ninguém. Sério. O que a gente faz é ensinar umas técnicas que são obrigatórias em toda produção textual. E aquilo que é o júri, né, que vai julgar a sua redação, observa logo de início, tá? Então nós vamos falar sobre etapas, vamos falar sobre redação por etapas. Eu vou tentar dizer para vocês o que fazer, o que não fazer, mas hoje a nossa aula começa com a questão das ideias na redação. Por quê? Porque são mais importantes. Uma vez que você saiba todas as regras do que fazer na redação, mas não sabe sobre o assunto, não tem uma redação. Então vamos lá. As ideias na redação. Quando a gente lança um tema ou um título de produção textual, seja no Enem, vestibular ou em sala de aula, geralmente a galera fica assim. Hoje não tô inspirado. Me deu um branco. O quê? Eu não entendi esse tema. Me lasquei. Não gostei do tema. Nem sei o que fazer. Perplexidade, angústia, desespero. Olha, bate tudo isso na hora que a gente recebe o tema ou o título do vestibular ou do Enem, ou mesmo de uma sala de aula, né? Isso é normal. O que você tem que fazer é tirar 10 minutos para você. O quê? 10 minutos? Isso não vai tomar muito meu tempo? Não. Isso aí vai lhe ajudar. Tire 10 minutos, se acalme e pense tudo. Imagine tudo que você pode saber sobre esse tema. Cuidado, alguns acham, eu conheço esse tema, eu sei, escreve bastante e peca por demasia, tá? Para isso não acontecer, pense direitinho em todas as ideias e siga essa etapa aí que a gente vai explicar para vocês. Depois que você lê o tema, você começa as perguntas. O que é isso? Eu sou contra? Sou a favor? Há semelhanças com algo que eu conheço? Há contrastes com algo que eu conheço? Lembre-se, a pior inimiga da redação é a preguiça mental. Ainda tem bichinhos pulando? Então vamos para mais perguntas. Quem? Quando? Onde? Como? Isso é justo? Eu posso enumerar exemplos? Não é fácil. E alguém falou que era, não é? Vamos continuar. Se ainda tiver um borrão na sua cabeça, vamos fazer mais perguntas sobre o tema. Quais as causas? Quais as consequências? Qual a mensagem eu desejo transmitir? Depois que você fizer todas essas perguntas, com certeza você vai ter ideia de alguma coisa. Então você começa a colocar tudo no papel, tá? Escreve tudo no papel. Assim, sem ordem, sem crédito, sem tá certo ou se tá errado, é seu borrão, tá? Você vai fazer isso aí que eu vou dizer. Só para fixar, escreva as ideias para não esquecer. Primeiro, faça uma lista de tudo que lhe vier à memória. Tudo que vier você coloca. Quanto mais ideia você tiver, melhor. Não se preocupe em saber se as ideias são boas ou ruins. Você vai só escrevê-las, simplesmente colocar elas no papel. Anota tudo, sem ordem, sem critério, sem censura. O borrão é seu, ninguém mais vai ver. Então pode anotar
todas as ideias. Quanto mais ideias, melhor, até você esgotar as ideias que você tem sobre aquele assunto. Ah, e no seu borrão você não precisa se preocupar se você vai escrever certo ou errado. Pode colocar palavras abreviadas. Eu só quero que você jogue as ideias no papel. Depois que você escreveu tudo que tinha para escrever, colocou todas as ideias e chegou a ufa, aí você começa a eliminar as ideias para não fugir do tema. Elimine as ideias ridículas, as infantis, as contraditórias, as desnecessárias, aquelas que não se ajustam ao tema proposto. Não queira aproveitar todas as ideias. Então por que você pediu para eu colocar todas as ideias? Você vai já entender, porque assim você vai ter um gráfico daquilo que você vai fazer na sua redação. Tudo isso vai fazer sentido para vocês. Se eu der um tema de uma redação para vocês, vocês vão fazer isso dessa maneira. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que aqui eu estou fazendo o Enem e o tema da redação foi Brasil, país dos contrastes. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que eu souber sobre esse tema. Aí eu penso nas favelas e nas mansões das grandes cidades. O que mais, senhor? A união do povo brasileiro, eu acho que fica legal colocar. União do povo brasileiro, vou botar. Território extenso, realmente, porque o Brasil é bem grande, um território extenso, fica legal. Eu vou falar sobre imigração também, vou botar aí imigração. Como o Brasil é grande, o folclore também é bem diversificado. Vou botar folclore. A música é diversificada também, vou botar música. Tem a música do campo e da cidade. Acho que eu vou falar sobre o campo e a cidade. Eu vou falar assim. Gente, tem o carnaval, aquela riqueza toda, enquanto uns luxos, os outros estão famintos. Vou botar carnaval, povo faminto, vou colocar. No Brasil, todo mundo tem um tipo diferente de fala, não é? É mesmo, vou botar os falares, diferenças de pronúncias. Eita, vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Ocupação do território, será se eu coloco? Tá, eu acho que eu vou colocar. É isso aí. Será se fica legal eu falar sobre seca e enchente? Eu vou botar aqui para falar sobre seca e enchente. Pronto. Todas essas eram as minhas ideias sobre o tema. Agora eu vou avaliar direito o tema. Brasil, país dos contrastes. Eu não vou poder aproveitar tudo isso aqui não, porque tem coisas que não tem nada a ver. Favelas e mansões fica legal para falar sobre contraste. Mesmo assim, a união do povo brasileiro, eu acho que eu devo manter. Falar sobre o território extenso também. Agora, imigração não tem nada a ver com contraste, eu vou tirar. Folclore, música, não, também não tem nada a ver com contraste. Tudo unido, acho que eu vou tirar isso aí. A realidade do campo e da cidade é um contraste, eu vou deixar. Essa ideia do carnaval e do povo faminto também fica legal para um contraste brasileiro. As falas diferentes também. Acho que a ocupação do território não tem nada a ver, não. Eu vou tirar isso aí também. Devido o território ser muito grande, também tem lugar de seca e de enchente. Eu acho que fica legal para falar sobre o país dos contrastes. Bom, então é isso. Olha só, eu estou com um esquema quase pronto para fazer a minha redação sem ter que repetir minhas ideias. Eu acho que a minha introdução deveria ficar com território extenso, começar falando do território extenso e também dessas diferenças de pronúncias. Bem, eu vou colocar isso na introdução. Eu acho que fica legal no meu desenvolvimento eu começar a falar dessa diferença do carnaval, do luxo e do povo faminto. Também fica bem legal eu falar depois sobre mansões e favelas
seca e enchente. Eu acho que isso aí sim deve ser meu desenvolvimento. E como eu vou concluir? Bem, acho que fica legal eu concluir falando que, apesar de todas essas diferenças, o povo brasileiro é unido. É isso aí vai ser minha conclusão. Estão percebendo? Vocês têm um esquema pronto para fazer uma redação. Não precisa de desespero, é só colocar as ideias para fora, colocar no papel e depois eliminar as que não estão condizentes com o tema. Você pode até dizer, eita Érica, mas ficou uma bagunça. Sim, sua folha de borrão é para ficar uma bagunça mesmo. O que tem que ficar organizado são as suas ideias e a clareza na hora de você colocar isso na sua folha de redação que vai entregar, ok? Agora vocês já entenderam por que você vai ter que fazer no seu borrãozinho o que eu posso chamar de tópicos, né? De ideias, aquele jogo de ideias. Ah, professora, mas assim custa mais. Mas é garantido você não repetir suas ideias e você ter um roteiro certinho, até mesmo se você não souber muito sobre o tema, tá? A gente vai falar sobre redação, produção textual em etapas. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas antes tem coisas que a gente precisa esclarecer para vocês. A letra. Que, professora? Letra? Sim. Olha só. Vocês vão ser a comissão julgadora, né? São pessoas, não são máquinas. Elas estão lá, elas são subjetivas. Elas cansam. Então, geralmente, quando elas olham aquelas letras que são tipo garranchos, aquela redação ali já vai perdendo pontos de estética. Então, não perca ponto de estética porque a sua letra é um garrancho. Outra coisa, letra demasiadamente grande. Tem gente que na hora que pegou aqui o tema da redação, aí disse, são 20 linhas. A pessoa começa a escrever com a letra enorme. Você perde ponto por isso. Ou letra muito pequena. Ou então aqueles espaços, gente que escreve aí dá um espaço enorme. Pessoa. Isso aí tudo perde ponto de estética. Outra questão que eu quero falar com vocês. Em uma produção textual, a não ser que o professor diga que é uma narração sobre sua vida, mas isso não vai acontecer no Enem nem em vestibular, em uma produção textual você nunca deve colocar verbos na primeira pessoa, do plural ou do singular. Quais são, professora? Aqueles que eu uso para eu ou para nós. Você não pode dizer eu acho, eu penso, eu acredito, eu imagino. Às vezes você não bota o eu, mas diz, imagino que isso deva ser errado. Acreditei um dia que o governo funcionaria. Não se coloque. Coloque todas as palavras na terceira pessoa do plural. Algumas pessoas acham, algumas pessoas acreditam, acredita-se que isso aconteça, medita-se sobre isso há não sei quanto tempo, entendeu? Terceira pessoa do plural. Apesar de ser sua opinião, a gente sabe que é sua opinião, mesmo assim você tem que manter a imparcialidade, tá? Imparcialidade. O que vem a ser imparcialidade? Vamos lá, vou dizer para vocês. A mulher tá querendo quebrar a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, olha só. E a casa nem é dela. Ela quebrou. Ela quebrou. Qual é o seu nome? Cortou a mão. Mas, sendo bem sincero, eu acho que a legalização do aborto é um progresso tremendo, porque o aborto vai acontecer sendo legalizado ou não. Entre escolher a favor ou contra, eu sou contra,
E tirar o direito de alguém de ter uma vida por alguma coisa que aconteceu a ti, eu acho que não é bem uma coisa moralmente boa. Ser imparcial é não tomar partido, é não ter um lado. Por exemplo, eu, você, todos nós temos um posicionamento sobre alguma coisa. Uns gostam do Bolsonaro, outros gostam do Lula. Uns gostam de pizza, outros gostam de sanduíche. Todo mundo tem um ponto de vista, um gostar, um querer. Mas na produção textual não tem isso não. Vamos supor, eu vou pegar aqui como exemplo o aborto. O tema aborto. Vamos supor que esse seja o tema do seu Enem. Aborto. Aí você é contra. Totalmente contra o aborto. Errada, não sei o que lá. Tem todas as razões de dizer, a igreja condena, você está matando alguém, certo. É sua opinião. Mas na produção textual, você tem que entender o seguinte. Se há alguém que faz o aborto, essa pessoa tem os motivos dela para fazer esse aborto. Ela acha certo por algum motivo, tá? Então, o que você tem que fazer neste caso é uma introdução que englobe a polêmica. Aí depois, no desenvolvimento, você começa dizendo: algumas pessoas praticam aborto porque não têm condições de cuidar dos filhos, outras porque acham isso, outras porque acham aquilo. Você vai ter que dar o ponto de vista delas. E depois, na segunda parte do desenvolvimento, no outro parágrafo, aí você coloca: muitas pessoas consideram o aborto errado por determinadas razões, razão essa. Outros acham que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, tá? E no final, a conclusão é o arremate. Você tem que dar solução para o problema. Eu já estou até falando da conclusão antes do assunto em si. Como assim? Olha, cuidado, para você não sair jogando assim, o presidente deveria fazer isso, o Papa deveria fazer isso, o governador deveria fazer isso, os médicos deveriam fazer isso. Não. Isso não é concluir bem. Isso aí é jogar para o outro. A conclusão é como se você fosse o responsável para resolver o problema. Como você resolve? É por isso que você tem que estar bem ligado em todos os assuntos, ver todos os pontos de vistas. Porque se você se habitolar só em um, a sua redação fica tendenciosa e aí você perde ponto de conteúdo, que são os maiores pontos. Você não vai querer isso, vai? Espera aí, outras dicas da tia Érica. Parece besteira, mas isso acontece demais. Tem gente que não coloca o pingo no I minúsculo e no J minúsculo. Isso está totalmente errado. O I e o J, vocês têm que colocar esse pingo. Isso é imprescindível. É questão de gramática, tá certo? Não pode ser um pingão exagerado ou aquele que a gente nem note. Tem algumas pessoas que gostam de fazer enfeites em cima do I, em cima do J, colocar estrelinhas, essas coisas. Não, é só um pingo visível para que a comissão julgadora possa ver, possa analisar e saber que tá tudo certinho aí na sua gramática. Outro erro é que muita gente não corta o T. Ele faz esse tracinho aí. E o certo, crianças, é o T cortado. Isso você tem que se policiar.
Acontece muito gente colocar letra maiúscula, um substantivo simples, no meio de minúsculas. Isso não pode acontecer de forma alguma. E algumas têm o hábito de aprender somente a escrever um M maiúsculo, um P maiúsculo e coloca isso no meio da frase. Está errado. Acontece também com o P, acontece com B, e essas coisas têm que ser policiadas para que não se perca esses pontos que eu estou falando para vocês. A pessoa diz, a professora Érica está falando besteira, mas é uma besteira que custa caro. Finalizando a dica de hoje, vou explicar para vocês o que sempre acontece. Colocam mínimo 20 linhas, mínimo 25 linhas. Aí você faz 25 linhas certinho, ou então 20 linhas certinha. Cara, quando o julgador observa isso, ele já entende que você fez a redação já morrendo, se acabando. Você não tinha mais uma ideia para colocar quando você faz um número mínimo. E é, inclusive, arriscado, porque muitas vezes a gente escreve só o iniciozinho de uma linha e ela não é contada como linha e a gente perde. Eu vou explicar isso para vocês depois. Mas a dica é, se te disserem mínimo 20 linhas, procure fazer 22, passar 2 linhas, passar 3 linhas, tá? Isso aí é que é o certo. A gente ainda vai falar também sobre essa questão de alinhamento, dessa linha que não é completa, para vocês entenderem. A gente vai mostrar tudo isso para vocês. Mas a tia Érica hoje fica por aqui. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Paz e bem para todo mundo. Tchau.